Muito boa noite, caro telespectador. Recenseamento eleitoral e distribuição de mandatos, lista da RENAM para governadores e posição do Presidente da República relativamente à deliberação do Conselho Constitucional sobre as dívidas ocultas são os três temas selecionados para a discussão de hoje, num dia em que conto com a Cita Segaúque e Fátima Membira aqui como convidadas. Muito boa noite às duas, sejam bem-vindas. Cita, eu começo por si, vamos falar do recenseamento eleitoral e distribuição de mandatos. A minha primeira pergunta é muito direta. Entende que deve ser feita uma auditoria ou não ao processo de recenseamento eleitoral para testar a precisão dos dados face à polêmica toda que se levanta este processo? Boa noite, município. Cumprimento a Fátima, cumprimento também aos nossos telespectadores. Município, como disse e bem, há muita polêmica. Portanto, esta polêmica deriva, vamos lá, da discordância ou da maneira como a informação está a ser recebida. Portanto, a informação que foi processada via censo, a informação que foi processada pelos órgãos eleitorais, e entre as duas parece que não há muita comunicação. Portanto, quando esta informação é processada, é avaliada, portanto, ela diz alguma coisa ou diz pouco. E dependendo de como se olha, há percepções que acabam levando a esta, portanto, animosidade pública que estamos a ver. O caso concreto e específico de Gaza, onde os números uma província, não batem. Uma província com cerca de 1.400.000 habitantes, com uma população eleitoral de cerca de 1.150.000, não é? E estamos a dizer, os órgãos eleitorais estão a dizer que 80% desta população está em idade eleitoral. Portanto, comparativamente àquilo que é quer densidade populacional com outras províncias, não é? Há realmente fatores que carecem de explicação, carecem de melhor análise. É verdade, e aqui concordo que é preciso adicionar outros elementos. É preciso perceber o que é que teria acontecido para que o universo que foi tido no censo de 2017, não é, pudesse extrapolar-se e chegar-se aos números que está a ser considerado. Mas acha que pode existir alguma explicação possível em termos estatísticos, em termos demográficos? Município, eu estaria a precipitar-me se dissesse que sim, ou mesmo que eu negasse esta possibilidade. O que eu sugiro, o que eu ponho na mesa é que estes números precisam de ser refinados, precisam de ser trabalhados para que eles sejam servidos a público e faça sentido e eles possam ser percebidos. Assim como estamos a dizer que uma província com 1.400.000 habitantes, dos quais estamos a dizer que assumimos que 1.150.000 é população em idade eleitoral, e olhando comparativamente, portanto, aquilo que é a situação global de Moçambique, onde temos outras realidades, portanto, províncias com maior densidade populacional, se calhar até a receber maior fluxo. Portanto, podemos aqui pôr outras variáveis, como, por exemplo, a mobilidade da população, podemos dizer, afetar aqui também fatores como taxa de natalidade, de mortandade. Portanto, há vários fatores que podem ser aqui considerados, mas não podem ser de forma abstrata. É preciso que eles sejam estudados, sejam analisados, que esta informação toda seja cruzada e que o sumo daí adveniente faça algum sentido. E quem deve fazer esse trabalho? Foram colocados esses dados, estão a levantar várias dúvidas, eles não estão em consonância com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas sobre o censo. Há dúvida que paira na sociedade. Quem deve vir explicar? São os órgãos eleitorais? Ou como eu questionava, não há necessidade de uma auditoria muito clara para que os moçambicanos possam perceber com precisão o que aconteceu em Gaza, se eventualmente os dados são verdadeiros, tendo em conta os vários fatores que eventualmente tenham ocorrido, ou se os dados não batem com a realidade. Município, há aqui duas possíveis abordagens. A primeira é que, se nós olharmos para os números que nos foram apresentados e assumirmos que há um censo por detrás destes números e que este censo tem alguns objetivos, claramente definição de políticas públicas, eu assumiria que eles precisam ser refinados, que isto é um assunto dos moçambicanos. Porque se nós assumirmos que a população de Gaza é X, quando na verdade ela é X vezes 5, não é? A priori estamos a dizer que aquilo que serão as nossas políticas públicas, aquilo que será a definição das nossas políticas públicas serão também feitas de forma errônea. Portanto, não vai satisfazer a população. Neste caso concreto, que seria a segunda forma de abordagem, é que esta questão toda surge porque há aqui
um processo em curso, que é o processo eleitoral. Portanto, os órgãos eleitorais deram aquilo que são os seus números e daí há também implicações naquilo que é o número de mandatos. Portanto, 5 anos vão seguir-se e estes números vão prevalecer. Quem os vai conseguir hoje não podemos dizer, porque teremos que ir portanto, ao pleito. Daí que, nesta perspectiva, e se calhar há um partido que já deu passos, não é? A levar esta questão para o Conselho Constitucional, para que este delibere, e tenho eu que crer que ele vai contactar todas as entidades intervenientes para que a resposta seja mais sobre os mandatos, ainda vamos falar deles. Fátima, quero ouvir a sua opinião. Auditoria ou não ao processo de recenseamento eleitoral? Muito obrigada, Macife. Saudar os caríssimos telespectadores e dar as boas-vindas de volta à ESITA. Dizer que sim, penso que ao longo de todo o debate que tivemos durante o processo do recenseamento, por causa das irregularidades que fomos verificando ao longo do processo de postos de recenseamento que não abriram ou que não funcionaram durante mais de um mês ou durante semanas, prejudicando aos cidadãos interessados e com direito de se recensear para estarem habilitados a exercer o seu direito e dever cívico. Nós dizíamos que era importante que houvesse uma auditoria para sacar responsabilidades. Primeiro, para verificar até que ponto é que estas avarias, estas dificuldades todas que foram sendo registradas ao longo do processo de recenseamento possam ter influenciado a capacidade do cidadão poder exercer o seu dever e a sacar responsabilidades em relação a isso, porque a nossa Constituição é muito clara em relação à participação dos cidadãos no sufrágio universal. E depois do recenseamento, por causa destas nuances à volta das pessoas recenseadas versus a previsão, versus o universo dos habitantes e por aí fora, é importante porque não faz sentido que haja um aumento exponencial da população em idade eleitoral na província de Gaza, por exemplo, quando ao nível nacional a média é de 46,9%. Estamos a dizer que na província de Gaza, 80%... Não pode existir dados objetivos que justifiquem isso. Um êxodo, como digamos quais? assim, qual uma explosão demográfica. Qual é esse êxodo, essa explosão demográfica que acontece num universo de, vamos lá dizer, de 2 anos? Mas então vamos, Fátima, para si, o que explica este resultado em Gaza? É empolamento mesmo do registro. E há várias evidências de estudos que foram sendo feitos pela sociedade civil que monitorou o processo de recenseamento, onde há registro, há informação de que crianças foram convidadas a fazerem o registro. Houve também o registro de estrangeiros, o que não é permitido pela nossa lei. Nós sabemos que temos muitos estrangeiros no nosso país e alguns dos quais, de certa forma, usando mecanismos não muito transparentes, não muito lícitos, eles têm acesso à documentação nacional. Então, é preciso que haja uma investigação de fundo. E primeiro, quem deve explicar a discussão estatística dos resultados do censo deve ser chamada o Instituto Nacional de Estatísticas a participar no processo, porque o Instituto Nacional de Estatísticas apresenta-nos informações sobre o censo que têm as suas margens de erro, mas que nos dizem sobre a situação do país. E não faz sentido, e que talvez até nos pode ajudar a encontrar essas explicações que o município questionava, se há um êxodo, vem de onde estas pessoas, exato, significando que elas vão ter saído de algum lugar. Será que nós conseguimos sentir essa ausência das pessoas em capacidade eleitoral desses locais para a província de Gaza, onde é que houve grandes alterações em termos de pessoal em idade ativa que não foi se recensear porque provavelmente tenha mudado de província. A questão da natalidade, penso que há estudos, o próprio Ministério da Saúde pode ser chamado aqui, porque há estatísticas sobre a natalidade. Portanto, o esclarecimento estatístico desta questão não está longe do nosso alcance. Agora, o esclarecimento
da ilicitude ou não, aí é onde entram as autoridades de justiça. Eu penso que a própria Procuradoria-Geral da República é chamada pela própria lei neste processo, já devia ter iniciado um processo de investigação até para esclarecer, ajudar a esclarecer. Se calhar seria essa mesma Procuradoria que chamaria o INE, chamaria as autoridades de saúde, se notar que é um problema de natalidade. Mas ainda assim, se for um problema de natalidade, será que estas pessoas nasceram e cresceram logo? Exatamente. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido que nós tenhamos uma média nacional de 46,9% da população em idade eleitoral e na província de Gaza este universo representa 80% da população. É empolamento. Não haja dúvidas fraude, que é assim. Fraude que foi orquestrada para garantir. E é preciso lembrar que a província de Gaza não é uma província qualquer. É preciso lembrar que ao impolar em Gaza reduz, exatamente, e também reduz noutras províncias, e isso significa que ao nível da Assembleia da República, com mais 9 que se vai ter em Gaza, há um número significativo. Ainda vamos falar dos mandatos e das implicações políticas dos resultados deste recenseamento. Qual é o seu entendimento, o seu olhar às questões que a Fátima levanta? A ideia de que houve empolamento, houve fraude neste recenseamento eleitoral e a ideia de que este é um caso de justiça, que devia mover a Procuradoria-Geral da República para tentar esclarecer e, em função da investigação, responsabilizar. Sim, município, quanto ao empolamento, é uma perspectiva, é uma abordagem que não descarto, não é? Como disse, para chegar a qualquer conclusão é necessário cruzar os números, é preciso cruzar as fontes e é preciso perceber que outras variáveis poderiam ou não estar, portanto, correlacionadas. Citamos aqui natalidade, citamos aqui êxodo, ou provavelmente até mortandade, em outros casos, porque temos o caso de Gaza, que perde ou ganha 9 mandatos, mas eu noto também que Cabo Delgado, que também é tido como um bantustão da Frelimo, também tem uma situação que chama a atenção. Portanto, de 22 mandatos atualmente, perde e passa a 13. Portanto, está na situação inversa, igual à de Gaza. Portanto, há números aqui que podem ser trabalhados. Temos também alguns casos de províncias que era suposto, assumindo esta lógica de empolamento, não é? Assumindo que aqui há uma entidade que vai ganhar, podemos olhar o caso de Inhambane, não é? Perde um mandato e tem estado a perder gradualmente. Portanto, já teve 19, passou para 16, 14, 13. Portanto, não seria também uma região onde se assumiria que vale a pena. Portanto, mas essa ideia de empolamento em Gaza, em benefício do Partido Frelimo. Mas também temos outros casos, município, olha aqui para a Maputo província. Tem 17 hoje, passa a ter 20, não é? E olharmos para Maputo província, podemos olhar as últimas eleições autárquicas, numa visão mais reducionista, podemos claramente definir que não é um palco fácil. Portanto, não seria o tiro nos pés, não é? Atribuir mais 3 mandatos a esta província. É líquido que alguém vai... É líquido que os 9 mandatos que subiram em Gaza passam exatamente para o Partido Frelimo. Que subiram em Gaza, que perderam ou desceram em Cabo Delgado, que tem estado a reduzir gradualmente nos últimos pleitos em Inhambane, mesmo olhando para a situação da Sofala, que não é muito drástica, mas também tem alguma margem, 22, atualmente passará a ter 20, não é? Olhamos para a Beira, é batistão de quem? Portanto, eu penso que há aqui várias variáveis que devem ser chamadas, obviamente devem ser chamadas para explicar este fenómeno, até mesmo para reduzir o campo da especulação e as animosidades também, porque estes números têm consequência imediata quando chegamos aos pleitos eleitorais. Portanto, aquilo que são os resultados dos censos, aquilo que são os resultados, portanto, apresentados pelos órgãos eleitorais, tem consequência imediata na definição de mandatos. Daí que quem acha que tem vantagem sente-se confortável ou é saco de pancada a priori. É o caso de Gaza, não é? Mas este caso de Gaza tem um paralelismo inverso que pode aqui também ser chamado a colação se olharmos para Cabo Delgado, como dizia, se olharmos para a situação de Inhambane. Portanto, penso que é preciso ir buscar outros elementos para entender melhor o que aconteceu. Outros e mais profundos elementos
cruzar e envolver todas as entidades que podem estar relacionadas neste processo. Saúde. Mete-se a justiça neste processo de recenseamento eleitoral ou nem por isso? Parece que já está metida, não é? A partir do momento que há uma entidade que não se sentiu satisfeita... Recorreu ao Conselho Constitucional, portanto, a RENAM, no caso. Exatamente. Estamos aqui a dizer que há de haver uma deliberação e se olharmos para a última, eu quero acreditar que será uma deliberação que vai trazer jurisprudência, vai construir jurisprudência e vai nos trazer luz em termos de ou recomendações ou mesmo sancionamento. Muito bem. Fátima, considerando aquilo que coloca a ESTA, que é preciso olhar para a variação ao nível nacional e também atendermos esta questão de territórios conquistados. As autárquicas, por acaso, mostraram-nos que as zonas que, a partida, pensávamos que era dominada por uma certa formação política, não é bem assim. Até que ponto estes elementos são importantes para ajudar a interpretar os resultados em Gaza? Bom, eu penso que não devemos perder de vista o alarme que causam os resultados de Gaza, em primeiro lugar. Okay? Não podemos perder de vista. O caso de Gaza é um caso que começa exatamente com a própria projeção. Quando nós temos dados estatísticos que nos dizem uma coisa e depois temos a Comissão Nacional de Eleições que prevê o recenseamento baseado numa outra premissa. Portanto, a própria Comissão Nacional de Eleições já empolou o número de pessoas previstas para serem registradas. E é interessante que destas pessoas previstas atingimos este nível de 80% da população na província de Gaza em idade eleitoral. Eu penso que não devemos perder de vista porque que Gaza é um caso de alarme. Não é aqui porque é necessariamente um bastião da Frelimo, que todos sabemos que é, e que sabemos, inclusive, que interessa a Frelimo garantir que Gaza se encontre numa situação de satisfação, tendo mais lugares para os seus clientes, porque há uma lógica clientelista, e as pessoas em Gaza, de certa forma, já se sentem meio abandonadas pelo próprio Partido Frelimo. E há algumas regiões na província de Gaza onde já se nota uma tendência de se dissociar um pouco do próprio partido por sentirem que, por amarem ou serem fiéis ao próprio partido, eles foram sendo negligenciados ao longo do tempo. Essa é uma nuance importante que, na perspectiva de análise da economia política, é importante incluir. A outra é esta de que, no atual xadrez do processo eleitoral e tendo em conta que nós estamos num processo de descentralização, é preciso garantir que haja uma dominância significativa do partido. Ao nível da Assembleia da República. Exatamente. É preciso que domine. Lembrando que nós estamos numa situação neste momento em que o vencedor que tiver um voto que seja mais, ele ganha as eleições. Já não estamos naquela situação de que tem... maiorias simples. Exatamente. Já não estamos naquela situação em que tem que ter 50 mais 1. Então, empolar os dados em Gaza garante que se tiver uma situação má no resto, Gaza vai ajudar a elevar. Isso então, considerando que a Frelimo vai ficar com todos os mandatos. Sim, na província com a maioria. Sim, com a maioria. Esta ideia de que estes territórios não são, a priori, territórios dominados, Gaza, acha que isto não se vai refletir em Gaza? É um território casa da Frelimo. É um território dominado. Claro que há focos onde já começamos a notar que há uma certa insatisfação e as pessoas vão demonstrando isso por força do voto. Há esses casos, não tenhamos dúvidas, mas ainda é dominante a presença da Frelimo. Portanto, o fato de nós termos os números que temos, eles são alarmantes. Comparar com o que acontece em Cabo Delgado, o que acontece em Sofala, em Manica, não são casos drásticos, porque se nós formos a olhar até para a própria evolução populacional nessas mesmas zonas, se formos a olhar para o nível de recenseamento de pessoas que vão se recensear de forma voluntária e até também preciso trazer aqui à colação o fato de que há pessoas que não foram se recensear induzidas pelos próprios órgãos eleitorais. Se nós formos para uma província como Zambésia, por exemplo, que perdeu um número significativo, penso que foram 4, 3 assentos, é resultado de que algumas zonas, por exemplo, ficaram 3 semanas. 3 semanas. Estamos a imaginar, 3 semanas são quantas pessoas que não se foram recensear. Estas pessoas afetam muito e significativamente. Portanto, pode ter havido uma transferência de certos assentos de algumas províncias para Gaza. Mas não é, atenção, não é automático. O ponto que eu gostaria que ficasse claro aqui é que os próprios órgãos eleitorais, quando fizeram as projeções para a província de Gaza, elas já fizeram de uma forma errônea.
ok? Elas previam recensear mais de 1 milhão de pessoas, 1.114.000, penso que é isso, quando a província de Gaza tem 1.422.460 pessoas. Quer dizer Como que é que o é resto das possível? pessoas, cerca Como é de que é possível 400.000? isso? Como é que é possível? Quando nas outras províncias nós vimos que a tendência foi de ter uma média de 40, 45% das pessoas, que é mais ou menos, está em linha mais ou menos com a média das pessoas em idade eleitoral. Portanto, começa ali. A questão que eu acho que devemos refletir sobre ela é como é que isso passou? Eu penso que este é o ponto de partida. Como é que isso passou? Que o próprio Instituto Nacional de Estatísticas, que é a autoridade Na de matéria. estatísticas, não chamou atenção para isso. Como é que os próprios partidos políticos não chamaram atenção para isso? A própria Frelimo, sendo uma parte interessada, porque no final do dia o ônus recairia sobre ela, a grande discussão ou a grande desconfiança recairia sobre ela, sabendo que nós temos uma Comissão Nacional de Eleições que por mais que, Partidarizada. exatamente, É uma por mais lógica que própria. digamos que os partidos da oposição estão lá, mas nós sabemos como é que se tomam decisões. A maioria, portanto, tem que haver consenso se a maioria assim o justificar. Apesar das questões de territórios dominados ou não, historicamente Gaza é uma província de domínio do Partido Frelimo. É uma província de domínio do Partido Frelimo. E a Fátima coloca isso, queria ouvir a sua posição, mas há uma outra questão que está nos números. Da população geral das províncias, em média, a população recenseada é 40%. Gaza que aparece como 80%. o dobro, 80%. Isto não levanta a inquietação de que, de fato, alguma coisa errada deve ter acontecido na província de Gaza? Primeiro, é o meu comentário mesmo com relação ao fato de Gaza ser o território dominado. Eu acho que, ponto 1, ninguém garante quem que ficará com estes 22 assentos. Ponto 2, as eleições de 2009, Gaza tinha 16 assentos. 2014 passou para 13. 2019 passa para 22. Portanto, há aqui nuances. Eu penso que só estes números, e estou a isolar tudo o resto, olhar só para Gaza, 16, 13, 22. Portanto, há uma oscilação em termos de mandatos. Daí que isto para reiterar a minha posição de que há variáveis aqui que precisam ser consideradas para que definitivamente e com propriedade possamos afirmar. Foram empolados, foram analisados ou foram tidos fatores de forma errônea e esta avaliação errônea foi propositada ou foi induzida por algum outro fator. Este é o meu ponto. Por isso é que eu digo que tenho sérias dificuldades, até porque olho para os últimos 3 pleitos e vejo esta oscilação. Podemos cruzar com outras realidades, dei o exemplo de Cabo Delgado, podemos usar outras que também há esta variação. Então, podemos aqui dizer, ou com certeza que empolamento é prejudicar, ou é o caso de assumirmos que estes resultados, assim como nos estão a ser apresentados, abrem espaço para várias interpretações. Então, vamos buscar razoabilidade, vamos empregar todo o conhecimento que o país tem para encontrar uma resposta. E eu penso que esta é a posição mais sensata. O segundo ponto, se não seria o caso de assumirmos que há aqui alguma coisa que precisa ser estudado? É claro que sim, porque não podemos chegar a conclusões de forma empírica quando estamos perante dados que, em princípio, são científicos. Há uma lógica, há toda uma planilha científica que é empregue pelo Instituto Nacional de Estatística, que é empregue pelos órgãos eleitorais para fazer quer as projeções, assim como para apurar os dados. Se estas projeções falham, ou se estas projeções deixam de ser meras projeções e batem 100%, é caso para procurarmos perceber melhor. E mais, se estas projeções parecem mais refinadas em determinadas regiões ou em determinadas províncias e falham em outras, o que é que estaria a ser tido em conta em Gaza, por exemplo, que não foi tido em conta na Zambésia? Se nós estamos a prever 80%, 40% para a Zambésia e para Gaza temos 80% no universo populacional de metade, não é? O que é que teria evoluído para que Gaza chegasse a este bom desempenho? Podemos olhar até outros fatores. Por exemplo, Zambésia pode ser que tenha recebido população de Cabo Delgado. Há uma situação de tensão em Cabo Delgado, pode ter influenciado. Por que esta Zambésia
ficou nos 40% e Gaza, onde em princípio a olho nu, sem grandes ferramentas aqui de ciência, de estatística, não me permitem ver o que é que faria com que Gaza recebesse um grande êxito. O que é que teria contribuído? Nasceu muita gente, morreu menos gente. Portanto, há aqui fatores que têm que ser explicados para que estes resultados, estes números comuniquem. Porque assim como estão, eles comunicam, mas comunicam mal. Não trazem consenso, não criam conforto. Então, é preciso refinar mais estes números para que eles possam ser melhor percebidos. E, insisto, assumindo que por detrás destes números há também um censo que tem objetivos, um dos quais, e o mais importante, é a definição de políticas públicas. Se as ferramentas que estão a ser usadas não se mostram precisas, é preciso refinar. É preciso reformar, é preciso reformular, porque as políticas públicas que estarão a ser definidas não serão consentâneas com a realidade. Vamos construir escola para 20, quando a necessidade é de escola para 80. Portanto, eu penso que há espaço aqui para todas as entidades envolvidas aqui sentarem e procurarem perceber e trazerem até uma explicação. Havendo razão, todos nós vamos poder perceber onde é que está a discrepância ou o que é que influenciou para que alguns situassem-se nos 40% e outros nos 80%. Muito bem. Fátima, de qualquer forma, a RENAM recorreu ao Conselho Constitucional a pedir a anulação da deliberação da CNE que valida estes dados. Quais são as hipóteses e qual é o mérito ou demérito deste posicionamento da RENAM? Bom, eu acho que há mérito, sim, no recurso, porque não se deve aceitar uma situação irregular como esta. É verdade que há variações em termos de números de assentos, mas é preciso perceber que a variação que aconteceu na província de Gaza é meteórica, é extraordinária, é demais, então não há razoabilidade para isso. Há sim variações, é verdade, mas estas são realmente muito estranhas que é preciso compreender. Não sei, não tenho muito domínio do tempo do recurso que foi submetido, o que é que isso pode implicar do ponto de vista da resposta do Conselho Constitucional. Se foram submetidas a tempo, esperamos que o Conselho Constitucional, que teve a coragem de declarar inconstitucional a dívida da Ematum, possa também declarar nulo este acordo. Obviamente que isto terá também implicações políticas, e sobretudo sobre o processo eleitoral, porque provavelmente há de significar ou que se faça esta auditoria ao processo ou que se reinicie o processo. Isso é um custo e nós já não temos muito tempo porque tivemos atrasos ligados aos ciclones Idai e Kenneth, que nos obrigaram, de certa forma, a adiar o início do recenseamento, inclusive a reduzir o período do recenseamento e a ter que haver um novo recenseamento. Isso vai ter outro tipo de implicações que teremos que estudar. Se calhar, aqui, em caso concreto, terá que haver algum trabalho na zona concreta da província de Gaza, para perceber se é lá onde há, na província de Gaza, muito provavelmente na província da Zambésia, que, aliás, é interessante a situação da Zambésia, porque a Zambésia foi fustigada pelo ciclone e ainda assim os resultados que a Comissão Nacional de Eleições já apresentou são bastante animadores, no sentido de que eles quase se aproximam às metas, significando que era fácil colocar as brigadas a funcionarem até em zonas inundadas e por aí fora. Portanto, penso que o mais importante agora, que deveria interessar até a própria Comissão Nacional de Eleições, por uma questão de credibilização do seu trabalho, seria fazer uma auditoria. Por que não fazer uma auditoria para aferir e trazer respostas, inclusive a este processo? E essa auditoria tem que ser um processo, se calhar, que tem que se submeter, ser a própria Assembleia da República, se for o caso, ou qualquer órgão, que encomenda esta auditoria, porque não pode ser uma auditoria que é monitorada, acompanhada pela Comissão Nacional de Eleições, JUSTAI, porque são partes muito interessadas neste processo. Muito bem. A minha pergunta é, até onde pode ir este recurso do Conselho Constitucional? Este recurso ao Conselho Constitucional feito pela RENAM, bem dito. Penso que vai até onde tiver que ir, não é? É preciso aqui dizer que assiste a qualquer entidade, a qualquer cidadão, portanto,
recorrer sempre que não se sentir satisfeito com alguma decisão, não é? E eu penso que é exatamente isto que portanto, a RNAM está a fazer. É o funcionamento normal das instituições. Exatamente, e é preciso respeitar e cabe ao Conselho Constitucional também dar uma resposta. E esta resposta, eu quero acreditar, até moralizada com o que vimos recentemente, que ela vai se esmerar, vai procurar perceber, porque o ponto é que, assim como está, corremos o risco de redundarmos na mesmice, não é? Ainda nem chegamos à fase crucial, que é, portanto, da campanha propriamente dita das eleições, e já está aqui um clima que pode perigrar aquilo que nós queremos que seja um momento de festa. Então, o Conselho Constitucional tem aqui a oportunidade de pegar em todas as entidades, ou ouvir estas entidades e mostrar que sim, estes números fazem sentido, estes números foram trabalhados tendo estas e aquelas variáveis, não é? E pôr, pelo menos, a sociedade, ou neste caso concreto, a quem submeteu, portanto, este recurso, não é? Pode até não concordar, mas tranquila. É preciso dar resposta. Então, eu penso que este é o desfecho que eu espero que aconteça, que haja uma deliberação e que esta deliberação faça sentido, que ela possa ir e possam perceber como é que se chegou lá, porque há uma lógica e creio que o Conselho Constitucional vai procurar apurar saber, isso e ajudar a esclarecer. Exatamente, vai chamar os órgãos eleitorais, vai procurar saber com que base foram feitas as suas projeções, qual foi a lógica subjacente e como é que se chegaram aos resultados finais. Eu penso que é isto. O que está aqui em causa é perceber estes números, é encontrar a essência, não é, para este resultado final. E isto é só pegar quem trabalhou a informação e pôr a explicar. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, e é sobre a lista da RNAM para os governadores provinciais. A RNAM é o primeiro partido dentre os que concorre a este processo eleitoral dia 15 de outubro, que apresentou a lista para os governadores e deputados, sendo que a maior parte dos nomes ainda estão a ser, conforme disse a própria RNAM, ainda está-se a conformar, ainda está-se a estruturar. Vamos olhar só para os nomes para os governadores provinciais, que já nos dá aqui uma luz. Fátima, vemos aqui uma aposta da RNAM, Ricardo Tomás para Tete, Alfredo Magumice para Manica, Noé Marimbi para Sofala, Antônio Muxanga para a província de Maputo e este 30 para a província de Nampula. Olhando assim para estes nomes, olhando para as autárquicas, para a dinâmica das eleições gerais, qual é a previsão que se pode fazer? São bons nomes para a RNAM? São nomes que podem oferecer algum combate político ou nem por isso? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a lista em si, que eu acho que é uma lista bastante masculina. Temos apenas uma mulher para um partido como a RNAM, que é um partido da oposição o maior partido da oposição, que tem um eleitorado feminino. É preciso assegurar que as questões de equidade, de representatividade das mulheres nos processos políticos seja assim. Portanto, é uma pena muito grande que de ano a ano nós temos estado a ver que as mulheres são cada vez menos nesses processos. É uma lista machista. Tendo-se aberto o espaço, alargado o espaço de participação política com as eleições provinciais, era expectável que o número de mulheres subisse. Espero que na lista para a Assembleia da República este cenário se reverta. E este apelo não é só para a RNAM, mas é também para o Partido Frelimo, é também para a Nova Democracia, para o Podemos e tantos outros que vão se fazer a estas eleições. É preciso assegurar que a voz das mulheres é ouvida nos órgãos de tomada de decisão, como é o caso da Assembleia da República, das Assembleias Provinciais e dos governos provinciais. Em relação aos nomes, bom, são nomes bastante interessantes. Penso que na província de Tete tem lá alguém que já foi candidato às autárquicas e que, de certa forma, teve alguma aceitabilidade, e a aposta ou insistência nesta aposta deve ter a sua razoabilidade ou a sua razão. Em relação, eu penso que é interessante aqui trazer o caso do Muxanga na província de Maputo. É preciso olhar para o fato de que a RNAM deve estar a ter em conta a tendência das autárquicas. Votos, exatamente. Mas isto não pode ser um perigo. Até que ponto é que estes que foram candidatos para as autárquicas, eles têm peso ao nível da província toda?
Isso, portanto... Sobretudo as zonas rurais. Sim, a RENAM foi na inércia dos resultados eleitorais, e é preciso lembrar que os resultados eleitorais são de uma, digamos, um grupo populacional por causa da localização geográfica, não é? Por serem autarquias, são pessoas com um nível de sofisticação, se podemos dizer assim, política um pouquinho mais elevado, e o nível de acesso à informação, etc., e até algum conhecimento sobre esses candidatos pode ser maior nessas zonas que são urbanas, algumas, ou quase urbanas, vilas, algumas delas. O fato de voltar-se a confiar no Xanga já para a província de Maputo pode ser em decorrência dos resultados, mas é preciso lembrar que a província de Maputo não é só o município da Matola, portanto o distrito da Matola, mas tem Matutuine, tem Marraquene, tem uma série de outros distritos, outras regiões, que não temos muita certeza se de facto há uma grande inserção deste candidato ou não. E queria chamar a atenção aqui para um elemento de desvantagem a este candidato, é que uma vez detectada a fraude que houve no município da Matola e não ter havido por parte do candidato e do partido RENAM uma ação enérgica de repúdio para reaver ou tentar recuperar o lugar que os eleitores da província do município de Maputo depositou, pode criar uma situação um pouco de insegurança por parte do eleitor, no sentido de, se nós voltarmos a confiar nesta pessoa e acontecer a fraude, ao invés dele ir reivindicar os resultados, ele há de sair pela rua simplesmente a agradecer, quando as pessoas não estão à espera só do agradecimento, mas estão à espera de fazer valer a confiança que nele foi depositada. Muito bem, essa está. A lista da RENAM para governadores provinciais. A ideia que a Fátima levanta, não há uma representatividade da mulher, e esta aposta que a RENAM faz, isto nota-se a partir de Manuel de Araújo, que foi candidato, mas também vencedor do processo, que a RENAM foi buscar estas peças muito à luz dos resultados das últimas eleições. Acha que esse pode ser um caminho certo, considerando que as autarquias, como dizia a Fátima, são zonas urbanas com a população com algum nível de formação e de compreensão dos grandes temas da nação? Não pode ter sido uma aposta que depois não venha a dar certo? Bom, eu teria alguma dificuldade em comentar com propriedade este aspecto, porque primeiro não sei com que linhas se cosem, portanto, estes nomes, se foram indicação, foi eleição. Lembro de ter visto... Foi eleição. Foi eleição. Como é que chegaram à eleição? Isso também conta, não é? Se vai concorrer, eu posso pôr o município a concorrer com a minha prima Joaninha. Claramente, já estou a dizer o que é que vai acontecer. Então, teria alguma dificuldade para dizer como é que estes nomes chegaram lá. Por quê? Existe esta projeção do local, né? De uma eleição localizada, agora vamos para uma eleição global, uma eleição a nível provincial. Estamos a assumir que estas figuras serão, portanto, vão primeiro puxar o partido, porque o partido tem que ter maioria para poder indicar o governador. Algumas destas figuras são conhecidas, tiveram um bom resultado, têm um capital muito próprio, têm carisma, são conhecidas. Até que ponto elas conseguem capitalizar a província é outra discussão. Portanto, não sei se isto foi tido em conta, por isso que disse ter alguma dificuldade, porque não sei com que linhas se puseram estas eleições. Se os membros da RENAM, os simpatizantes da RENAM, sentaram e disseram: nós, membros da RENAM, nós vamos votar nestas figuras porque nós as conhecemos. Se olhando para o caso da Zambésia, estamos a dizer em Quilimane, mas também estamos a dizer em Milange, em Gurue. Portanto, não sei se foi este o critério ou olhamos e dissemos: está aqui uma figura que num passado recente teve uma boa prestação, um resultado bom, então nós vamos apostar. Se tiver sido este, portanto, o primeiro caso em que os membros e militantes da RENAM escolheram, portanto, aquelas eleições foram, portanto, eleições de nomes que pontificaram a nível provincial, penso que são os nomes aceitáveis, porque esta é a vontade dos seus membros. E estamos a assumir que os membros, tendo escolhido 3 para a eleição, estavam a admitir que um vai sair e, portanto, vão-se fazer as urnas para fazer valer a sua vontade. Se o raciocínio tiver sido de pronto, este já ganhou,
uma vez, numa eleição localizada, então é possível fazer-se uma projeção para nível nacional, eventualmente, portanto, o sucesso não seja garantido. Mas, de todo caso, eu penso que este é o caminho. Eleições. Portanto, que as entidades possam escolher dentre os seus membros quem melhor se posiciona para trazer vitórias, para trazer galardões. Portanto, este é o caminho e, portanto, é só esperar. Vamos esperar para ver o que acontece lá mais para frente. Muito bem, vamos passar para o nosso último tema, que é a posição do Presidente da República sobre a deliberação do Conselho Constitucional relativamente à dívida de Ematum. Foi uma posição que o Presidente da República apresentou esta quarta-feira numa conferência de imprensa em Portugal, juntamente com o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Essencialmente, Fátima, o Presidente reconhece a separação de poderes, portanto diz que o Governo, como Poder Executivo, vai reconhecer a decisão do Legislativo, mas dá uma nota de que é preciso respeitar a legislação internacional e compreender como é que essa legislação internacional que vincula a dívida oculta, ela se articula com a legislação nacional. Mas qual é o seu posicionamento a esta afirmação do Presidente? Primeira questão da separação de poderes, mas depois essa questão de ter em conta a legislação internacional. Bom, na verdade, achei bastante interessante este posicionamento, o pronunciamento do Presidente da República, quando ele começa por reconhecer a separação de poderes. Isto ele tem estado a dizer reiteradas vezes, mas quando em algum momento ele questiona a eficácia e validade da posição do acórdão, da decisão da Comissão Nacional de Leis, do Conselho Constitucional, quando diz que é preciso ver como é que que há compromissos que Moçambique assumiu internacionalmente. Moçambique não pode ficar mal visto por conta de decisões que foram tomadas pelos órgãos legislativos, porque Moçambique tem compromissos. Eu penso que o Presidente da República, melhor do que qualquer um de nós, ele sabe que não foi o Estado moçambicano que foi contratar aquela dívida. Ele sabe muito bem que os avales que foram dados às 3 empresas foram fraudulentos e ilegais. Então, à partida, este pronunciamento do Presidente da República é desproporcionado. Não há... ele é infeliz, eu diria assim. Ele não se deveria pronunciar nesses termos, porque ele está a dizer, em outras palavras, que o Conselho Constitucional vai empurrar o país para uma situação de incumprimento. Não! Quem colocou o país na situação em que está são os bandidos que foram contratar as dívidas, e o Presidente da República mentiu para nós em 2016 quando disse que não sabia. E ele sabia porque tudo gravitou à volta do setor que ele dirigia enquanto Ministro da Defesa Nacional. Mas essa questão se levanta em termos de direito, que até que ponto é que uma legislação internacional ela vincula as nossas decisões internas? Porque, de qualquer forma, a dívida foi feita lá fora, há um compromisso assumido lá fora, mas há uma decisão interna. Sim. A questão é como é que se coadunam estas jurisdições? Primeiro é preciso lembrar que o compromisso interno, eu penso que aqui nós estamos com problemas. Será que internacionalmente, se a Fátima acordar e decidir, enquanto ministra, não é? Decidir assinar um documento sem um conhecimento, quando a Constituição, as leis dizem que este documento é passado por uma outra jurisdição, eu passo esse documento e depois levo este documento para o nível internacional, eu posso reivindicar ou não que este documento é válido. Eu penso que começa aqui, o ponto de partida começa aqui. Quando nós vimos a acusação dos Estados Unidos, que colocou muito claro na acusação, penso que talvez nós não estamos a ler bem aquele documento para compreender aonde é que essa legislação internacional nos vincula e não nos vincula. É que houve um grupo de pessoas que sentou, preveniu ou evitou ir às instituições relevantes, consciente de que não estava a ir, e estando ali onde estava, usou do poder que tinha para ir internacionalmente. Penso que esta é que é a questão de fundo. O que Moçambique tem que fazer, ou já devia ter feito, e fez bem com
os detidos, os 10 que estão detidos, que fez o congelamento dos seus bens, mas não o fez, por exemplo, em relação ao ministro Manuel Chang, que está claramente determinado que ele agiu de forma dolosa. Os bens dele não foram congelados e houve um estudo que foi feito, uma investigação que foi feita e descobriu, ou concluiu, ou apurou que houve uma casa que foi comprada na zona nobre de Santa, na África do Sul, com recurso a fundos da dívida oculta. A questão é, por que até hoje, por exemplo, os bens do senhor Manuel Chang e de outras pessoas que são citadas no relatório da Kroll não foram congelados? Por que não há resto desses mesmos bens? Porque quando chegar à altura do Estado dizer porque o nosso Conselho Constitucional declarou estas dívidas ilegais, porque elas foram contratadas de forma fraudulenta e acabaram comprometendo o Estado, o que nós fizemos como Estado é tentar vos devolver o dinheiro. Fizemos o arresto dos bens destas pessoas, vendemos em asta pública, ganhamos isto, porque não é todo o dinheiro que foi contratado que veio para Moçambique. Uma parte do dinheiro ficou lá nas empresas dos bens, ficou lá nos intermediários dos processos. Então é preciso ir buscar esse dinheiro, tentar devolver. Só por essa forma é que nós vamos limpar o nome de Moçambique e assegurar que nós não estamos mal lá fora, porque fizemos o esforço de devolver o que é possível devolver. Então eu penso que aqui o Presidente da República, o Presidente da República, se não está claro sobre o que significa a decisão do Conselho Constitucional, se ele não tem juristas no gabinete dele, ele que contrate juristas. Penso que nós, como moçambicanos, não teremos dificuldades nenhumas de a Presidência da República contratar, retirar algum dinheiro para contratar um escritório, ou que vai buscar dentro do Ministério da Justiça, de várias outras instituições que nós temos, até da própria Procuradoria-Geral da República, que é assessor do governo em algum momento, para compreender a eficácia deste acordo e o que isso vai implicar do ponto de vista dos compromissos. O que não podemos fazer é continuar a insistir que temos que ir lá renegociar o pagamento. Não, nós temos que ir lá e rever os termos, dizer, olha, é ilegal, os javares são ilegais e agora vamos discutir como é que nós limpamos a situação. Aqui já não é como é que nós pagamos. Este debate já não tem lugar. É como é que nós vamos limpar a situação. Nós, como Estado, vamos buscar o dinheiro que é possível ir buscar. Vocês, internacionalmente, vão buscar porque as pessoas estão muito bem localizadas. Tem a Credit Suisse, tem a VBT. Estas pessoas, estas entidades têm responsabilidades porque os seus agentes tiveram ação muito concreta neste processo. Muito bem, esta Fátima classifica esta intervenção do Presidente como desproporcional e infeliz. Vê da mesma forma? Não, o meu primeiro comentário até que era mesmo... É uma questão de semântica, né? Porque eu vi aqui atentamente a Fátima dizer, não se coloca se pagamos ou não pagamos. O ponto é que nós vamos para lá ter com os credores e dizemos como é que limpamos. Esse limpar o que é? É um meio termo, não é? Então, Fátima, o que é esse limpar? É não pagar. Deixa-me terminar o meu raciocínio. Só para ela clarificar esse ponto. Deixa-me terminar o meu raciocínio, depois ela vai ter oportunidade. Então, é este limpar, o que quer que seja, que precisamos de fazer de acordo com as normas, não é? Porque há quem está a dizer que você me deve. E há um país que diz não. A maneira como esta dívida foi contratada é ilegal. Então, é preciso encontrar aqui um meio termo. Como é que esta contração entre o Estado e os credores foi feita? Eu penso que é este limpar que está aqui a dizer como é que se resolve isto. É ir buscar, fazer o arresto dos bens das pessoas e não do Estado, ir lá, quem que vai fazer? Portanto, a parte contratante vai diretamente lidar com os bens ou o Estado predispõe-se a fazer esta ponte? Eu penso que são estes aspectos. Daí que eu não considero infeliz o posicionamento do Presidente da República. Muito pelo contrário. Percebi e retive um respeito pela deliberação do Conselho Constitucional. Portanto, quando o Presidente da República diz que já se pronunciou vezes anteriores e espera não voltar a repetir exatamente a mesma coisa e reitera que respeita a separação de poderes, eu penso que ele está a deixar claro que aquela deliberação tem o seu peso. E é um peso merecido. Este é o primeiro ponto. Se o Presidente da República respeita, está ciente de que há um acordo e que ele, Poder Executivo,
fez demarches, porque nós também conhecemos estas demarches, não é? Vimos o Ministro da Economia e Finanças a negociar, a encontrar, a procurar, portanto, meio termos, a encontrar soluções e, entretanto, houve esta resposta do Conselho Constitucional. Portanto, uma deliberação que é respeitada. O Poder Executivo assume e diz, nós respeitamos. Entretanto, é preciso, e eu vou levar emprestado aqui os termos o termo da minha colega, é preciso ver como é que limpamos esta questão. Porque há uma questão. Aquela deliberação do Conselho Constitucional não anula a existência deste assunto entre, queremos dizer, Estado moçambicano, bandidos, como a Fátima diz, moçambicanos e credores. A questão existe e esta questão tem que ser resolvida. Bem ou mal, é preciso também ter presente que estes cidadãos fizeram esta abordagem em nome do Estado moçambicano, de forma errônea, de forma passando por cima de mecanismos que estão devidamente estabelecidos, é verdade. Mas os credores não têm responsabilidade. Esta responsabilidade é nossa. Nós é que temos que aprimorar os nossos mecanismos e temos que fazer esta pressão, temos que ter mais acórdãos que estatuem claramente que aquilo que é definido pela Assembleia da República como passo a ser seguido, deve ser seguido e ficar claro que quando isto não acontece, o que é que sucede a seguir. Portanto, há uma deliberação do Conselho Constitucional que deve ser cumprida, porque o Poder Executivo não tem como interferir com o Poder Legislativo, muito claro, mas também há uma responsabilidade, portanto, que nós moçambicanos, mesmo contrariados, queremos que seja saneada. E saneada nos melhores termos, portanto, da melhor forma para todos nós. Portanto, eu penso, esta foi a leitura que eu fiz daquele pronunciamento, de como Presidente da República respeito o acórdão, a deliberação do Conselho Constitucional, mas também tenho a obrigação de encontrar uma resposta para se limpar este assunto, de modo que possamos dar o passo seguinte. Eu lembro que tivemos um debate aqui quando do acórdão e nós dizíamos tudo muito bem. É um acórdão que satisfaz, bom, traz uma luz de esperança, but what next? O que é que vem a seguir? Como é que nós ultrapassamos? Porque aquele acórdão não nos pode pôr na situação atual, não nos pode manter na situação atual, não nos pode privar de aceder aos mercados, não nos pode privar de continuar a falar com os nossos parceiros, não nos pode privar de abrir as portas, ou, portanto, os nossos parceiros de cooperação não podem continuar a olhar para nós com equidistância. Portanto, nós temos que encontrar uma resposta para que o país saia deste sufoco. Eu penso que a intenção de todos estes modos de fundo de monitoria ao orçamento, de todas as petições que foram feitas, todas as organizações que têm estado, o fim último não é gritar por gritar. O fim último é que nós, os moçambicanos, merecemos uma outra oportunidade para mostrar que foi um caso muito infeliz e os moçambicanos estão a pagar. Então, é justo que os moçambicanos todos não tenham medicamentos, é justo que os moçambicanos todos não possam sonhar, projetar o seu futuro por causa deste incidente, ou é possível fazer alguma coisa. Eu penso que este é o espírito de todo este movimento da sociedade civil e este também, penso eu, que deve ser o espírito ao interpretar aquele acordo, como acomodá-lo, de modo a que possamos continuar a falar com os nossos parceiros de cooperação e que eles percebam o que nós estamos a dizer e possam retornar o apoio programático, possam retornar a ajuda ao nosso orçamento de Estado e possam também perceber que há um exercício de fortificar as nossas instituições. Portanto, a Assembleia da República deve ser respeitada e tudo que são procedimentos a ser seguidos devem assim ser tratados. Fátima, para desenvolver a sua ideia de limpeza, mas também essa questão que a ESET aqui coloca, que está a ser bastante discutida na nossa sociedade, e que este acórdão ele é importante, ele tem a sua utilidade, mas ele não nos desresponsabiliza. E foi a ideia mais ou menos que o Presidente passou, que respeita a separação de poderes, mas também há que respeitar os compromissos internacionais. Bom, eu voltaria a questionar quais são esses compromissos internacionais. E eu questionaria até mais, o que nós não percebemos da acusação dos Estados Unidos, do relatório da Kroll e do próprio inquérito conduzido pela Assembleia da República? O que nós não percebemos? Eu penso que ficou claro em
todos estes instrumentos, que houve gente mal intencionada, que tinha clareza de que o que estava a fazer não era em nome do Estado, mas usou o nome do Estado. Então, para mim, o ponto de partida está aqui. Quando o Presidente da República insiste, aliás, que eu acho que é de facto questionável o pronunciamento do Presidente da República, porque ele diz que respeita, mas no meio da sua intervenção, lá quase para o fim, ele diz claramente que o país não pode se furtar a honrar com os compromissos. Quais compromissos? Quais compromissos, senhor Presidente? Quais compromissos? Mas qual dívida? Se está claro que um grupo de pessoas infiltradas no aparelho do Estado usou dos instrumentos do aparelho do Estado para ir buscar essa dívida. É nossa dívida. Foram buscar, é o Estado que foi buscar essa dívida. Então eu penso que nós, talvez, como sociedade, temos que construir consenso sobre isso. Essa dívida é nossa ou não é nossa? Ela é nossa, pura e simplesmente porque as pessoas que foram buscar são pessoas lá do governo, que foram empossadas pelo Presidente da República, que nós vestimos de poder para nos representar. É suficiente? E se essas pessoas não fizeram, à calada da noite, por debaixo da mesa, falsificaram todo o resto e enviaram lá para fora, e os de fora não tiveram cuidado de fazer a reverificação conforme mandam as normas internacionais, e nós temos que assumir essa dívida como nossa. Se eles tivessem feito due diligence importante, teriam nos alertado que há este problema e nós não teríamos prosseguido. Como é que nós vamos falar aqui de que temos compromissos internacionais? A pergunta é, compromissos internacionais com quem? Esse dinheiro não entrou em nenhum momento nos nossos circuitos. O Banco de Moçambique diz isso. A menos que o Banco de Moçambique esteja a mentir para nós. Diz que a Assembleia da República não aprovou. E a lei e a Constituição estão claras. A menos que a Assembleia da República tenha mentido para nós. Então, aqui venham nos dizer a realidade. O Banco de Moçambique viu essas transações acontecerem e não declarou. Então, venham dizer à sociedade. Que é para nós estarmos todos no mesmo nível, porque me parece que definitivamente o que está a vir dos Estados Unidos, o que veio do relatório da Kroll, o que veio do inquérito da Assembleia da República, não é nada perante aquilo que o Presidente da República, Manuel Chang, e outras pessoas sabem sobre o processo, daí que insistem que nós temos que pagar essa dívida. Nós estamos a assumir que não temos que pagar, independentemente do nosso nome estar associado a essa dívida, porque o processo não é o processo legal permitido. E houve falhas, inclusive internacionalmente, que nos teriam alertado de que há uma fraude a acontecer. Faça a deliberação do Conselho Constitucional, faça a acusação dos Estados Unidos, o relatório da Kroll, o relatório do inquérito parlamentar. A grande questão é, esta dívida é nossa ou não é nossa? Continua a ser nossa ou não? Faça todos estes últimos acontecimentos. Se calhar esse aqui era o meu comentário, Mucipo. Quando nós dissemos, ou quando se diz aqui, que nós, alguns moçambicanos, inventaram este processo e estas entidades não verificaram se este processo era legítimo. Já estamos aqui, e de novo, já foi isto dito, que há aqui responsabilidade partilhada. Não é? Porque também há uma obrigação destas entidades verificarem se aquele processo é legítimo, se a parte com quem eu estou a negociar ou a falar tem legitimidade para, portanto, tratar sobre este assunto. Portanto, houve aqui várias quebras em protocolos e estas quebras, não é, estão lá. Penso que, insisto, reitero que o entendimento que eu tenho é que, sim, há uma deliberação do Conselho Constitucional. Agora, e vou de novo pedir emprestado a palavra da Fátima, que é preciso limpar. Como é que se limpa? Pegando também nos credores e dizer, credores, este processo teve aquele vício. Da vossa parte não foi feito o necessário due diligence. É preciso encontrar aqui uma plataforma. Portanto, eu acho e tenho convicção de que este assunto das dívidas ocultas não se vai resolver, portanto, à pancada. Não vai. Porque à pancada nós não vamos conseguir aquilo que se está a lutar, que é abrir, portanto, aliviar o sofrimento dos moçambicanos. Eu penso que este é o fim último. Como tirar o país do sufoco. Todas estas demarches é com este objetivo. A ideia de não pagar não é só porque não quer pagar.
É porque este pagar, primeiro, é um esforço adicional e é um esforço que não faz sentido, assumindo que há brechas aqui que não deviam ter acontecido. Então, o objetivo primário é como encontrar respostas, assumindo que há erros de ambas as partes. O acórdão do Conselho Constitucional é claro num aspecto, mas, por exemplo, ele não diz, não é, qual é o passo a seguir. São estas discussões que vão trazer estas luzes. Se for uma decisão concertada, melhor para todos nós. Se for uma decisão de racha, eu penso que continuará a perpetuar o nosso sofrimento. Não sei se é esse o nosso objetivo ou é isso que se quer, continuar a perpetuar o sofrimento. Daí que eu olho e digo, eu saúdo o respeito pelo acórdão e saúdo a necessidade, o espírito aberto para encontrar respostas. E esta resposta tem que ser no melhor interesse dos moçambicanos. Porque, como está, se nós tivermos aquele acórdão para continuar como estamos, eu não tenho razões para celebrar aquele acórdão. Não me serve de nada, porque continuo a não ter acesso a tanto apoio programático. Os parceiros do meu país continuam a olhar para mim com desconfiança. Os parceiros do meu país continuam a não aliviar quando eu preciso. E sou olhada lá fora, portanto, como um ente caloteiro. Isso não me beneficia em nada. Então, não estou aqui para perpetuar uma luta. Eu estou aqui para buscar uma solução. E eu penso que a posição do Presidente da República deve ser essa. A posição de todas as lutas, de todas as entidades que estão a lutar para a resolução deste assunto é com o fim de aliviar e trazer uma outra imagem. Obviamente, sem descurar todos os espaços que foram descurados que não deviam. Todas as brechas que foram abertas de forma errônea. É preciso ter esta frente, ter capacidade para negociar, encontrar uma resposta que satisfaça, se ela puder satisfazer ambas as partes de igual, ótimo, excelente. Mas também temos que ter clareza que não podemos aqui simplesmente aliar-nos, porque aliar-nos ou fingir que este problema não existe é uma bola de neve que vai rolando. Passaram 3, 4, 5 anos e podemos chegar até 10 anos. E temos um acordo, mas lá nas praças os credores não estão obrigados àquele acordo, não estão obrigados àquela deliberação. Nós, para falarmos com eles, temos que ter termos muito concretos. E é preciso, e são esses termos concretos que têm que ser postos nas mesas. O que é que foi quebrado? O que é que moçambicanos que deviam ter uma postura não tiveram? O que é que isto nos implica? E vocês também, por que é que não fizeram due diligence? Por que é que não nos alertaram sobre estas situações? Muito bem, houve falhas de ambas as partes, qual é o meio termo? E eu penso que esta é a postura mais sensata e é isto que eu espero ver acontecer. Muito bem, e com as suas palavras damos por encerrado aqui o nosso programa Opinião Feminina nesta quinta-feira. Agradecer a vossa presença, da Fátima, que ainda tinha comentários relativamente a este tema, mas fica para a próxima oportunidade e assim está também. Muito obrigado pela vossa presença. Caro telespectador, até a próxima quinta-feira.